nós vamos nesse vídeo aqui falar ainda mais um pouco sobre termos técnicos, né? E esse material, essa apostila aqui é do Saga, falando sobre o glossário de termos técnicos. Nesse material a gente vai conhecer mais um pouco de termos técnicos na área da saúde e aí falar até como eles se formam, sua formação, falar um pouco de prefixo e sufixo. Depois nós vamos identificar os sufixos e os prefixos dessas terminologias e relacionar ações de enfermagem com os termos técnicos, ok? Para isso, vocês vão responder um desafio. Esse desafio ele é uma atividade que eu vou abrir lá na plataforma, o espaço para vocês realizarem e depositar a resposta lá. Esse trabalho vocês vão fazer digitado, tá? Como eu vou colocar a apostila, então vocês podem fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui do texto. Coloquem esse texto, que ele é um relato fictício de um paciente. E aqui fala, né, que é um paciente pós-operatório, que ele foi internado na unidade de pós-operatório. Foi internada uma paciente proveniente do bloco cirúrgico com diagnóstico médico de esofagectomia, seguida de taracotomia e jejunostomia. E aí, conforme o exame físico realizado pela enfermeira no pré-operatório, a paciente apresenta caquexia e disfagia. Imagina só, será que uma paciente, lendo um negócio desse que ela está apresentando, caquexia e disfagia, vai achar que já vai morrer, né? Porque é isso que ela nunca ouviu falar. Então, na enfermagem tem muito termo técnico, na saúde, né? Tem muito. E o enfermeiro, junto com a equipe dele e o médico, eles sabem muito bem o que significa cada um desses termos. Eles conseguem conversar usando isso, escrevem relatórios colocando termos técnicos, né? E aí, só que nós vamos ver que entre a equipe de saúde isso é comum, mas entre a saúde e o paciente não é. Para o paciente, vocês têm que colocar isso de uma forma mais compreensível, de um termo mais popular, né? Que o paciente possa bem compreender. Então, aqui, nesse texto, vocês vão fazer a atividade, que é o seguinte: copiar esse texto, copiar e colar no Word, né? Depois que ele estiver lá copiado, aí vocês vão destacar todos os termos técnicos, colocar um embaixo do outro, igual dicionário, e colocar ao lado o significado de cada um, tá? Para isso, vocês vão usar outro material que eu também coloquei na plataforma, que é sobre termos técnicos. Aí tem uma lista lá. O que vocês não encontrarem lá, vocês vão poder pesquisar em dicionários de termo técnico na internet, ou se você estiver na sua casa, vocês vão fazer a pesquisa e vocês vão retirar. Tem bastante e vocês vão retirar todos, tá? Espero que vocês consigam fazer isso de uma forma assim bem que venha trazer bastante aprendizado, porque nesse texto, só no primeiro parágrafo, eu li, tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos, 6, né? Que vocês podem já destacar. Aí vocês vão destacar os outros, tá? Então esse é o desafio que vocês vão enviar para mim na plataforma como uma atividade avaliativa. Nós temos o livro, né? Esse livro ele fala um pouquinho de alguns termos técnicos, tá? Aí vem falando principalmente aqui dá uma aula aqui sobre a anemia, né? O que é a anemia, os tipos de anemia, os cuidados que o enfermeiro precisa ter com
com o paciente que apresenta alguns desses tipos, né? Aqui tem os cuidados da enfermagem, que diz que os cuidados, assim como os sintomas, dependem do tipo e da intensidade da anemia. Entretanto, o repouso e uma dieta adequada são fundamentais. Orientações adequadas para que o paciente se tranquilize ante os sintomas e consiga reconhecer e comunicar as possíveis alterações no quadro, torna-se aliadas ao tratamento. Aí depois você vai ver aqui que tem aqui, né, alguns casos que pode agravar uma anemia, como a própria leucemia, os cuidados, as manifestações clínicas. E quando você vai lendo isso, você vai ver que você vai encontrar assim muitas palavras que não pertence ao dia a dia de qualquer pessoa, não é comum no vocabulário de qualquer pessoa, porque são termos técnicos. E aí é por isso que nós precisamos conhecer, porque o enfermeiro, ele faz a ponte. Ele faz a ponte entre, muitas das vezes ele é a ponte entre o médico e o paciente. Quando o médico escreve uma coisa, o paciente lê, aí a própria, um laudo, a receita, alguma coisa desse tipo, e muitas das vezes o paciente já pensa que o médico já deu os dias de vida que falta para ele, né? Como uma palavra muito simples, como cefaleia, por exemplo, né? O paciente apresentou cefaleia. Meu Deus, o paciente já pensa que vai morrer, e que não é, né? É somente dor de cabeça, mas para ele não conhece desse jeito. Aqui, por exemplo, apneia, anorexia, né? Então vocês vão ver, anoxia, desculpa. Vocês vão ver que essas palavras aqui são coisas muito comuns no atendimento clínico de um paciente, mas que eu preciso saber o que é para na hora eu estar orientando melhor, fazendo um atendimento melhor com o paciente, para que ele possa estar bem esclarecido do que está acontecendo com ele, né? Então aqui eu tenho alguns, esses aqui que tem nessa apostila, eles são termos específicos do cuidado da enfermagem para indivíduos com distúrbios respiratórios. Então, esses são específicos para paciente com esse tipo de distúrbio, né? E aí eu tenho a anoxia, que é a ausência de oxigênio, a apneia, parada respiratória, cianose, coloração azul, arroxeada na pele e das mucosas por diminuição de oxigênio, né? Então, dispneia, dificuldade respiratória, o paciente está apresentando dispneia. Agora, com o caso do Covid, isso é muito comum, né? Pacientes que apresentam dispneia, mas o paciente não chega lá e vai falar, ai, fulano, estou acompanhando alguém, um exemplo, né, que não é o nosso caso, nem vai ser, mas eu estou acompanhando alguém passando mal sem conseguir respirar. Eu vou chegar lá, eu não sou da saúde, eu sou professora, eu não conheço esses termos, eu vou dizer que o meu marido, ou meu filho, ou meu irmão, ou alguém que eu estou levando lá, não sei quem, não vai ser ninguém, mas se fosse, está com falta de ar, não está conseguindo respirar, né? Está com dificuldade respiratória. Mas lá na hora que o enfermeiro for fazer o relatório, ele vai dizer que o paciente chegou apresentando dispneia, né? Porque ele não escreve o relatório dizendo que ele chegou apresentando dificuldade respiratória. Porque no relatório de enfermagem, o enfermeiro escreve utilizando os termos técnicos, tá? Então esse livro ele traz um pouquinho, ó. Aí vocês vão ver, é só isso, é muito rápido também, né? Tem um aqui que é um infográfico, que no infográfico ele é bem interessante, porque ele mostra que as palavras, todas as palavras na língua portuguesa, todas elas são formadas por morfemas.
Quais são os morfemas? São os elementos, né, menores, que eles têm a sua função. Eu tenho o radical, que é a raiz, eu tenho o prefixo, o sufixo, as vogais temáticas, a vogal de ligação. Então, esses elementos mórficos juntos, eles formam, nem todos juntos. Tem palavra que só tem radical e prefixo. Tem palavra que só tem radical e sufixo. Então, não tem a necessidade de estar tudo junto. Mas quando um deles se juntam ao radical, porque aí toda palavra tem radical. E aí, quando eu junto um deles ao radical, aí eu formo uma outra palavra, né? Então, na enfermagem, os termos técnicos, muitos são formados por prefixo mais sufixo. E aí eles trazem uma terminologia de enfermagem, por exemplo, o cardio, coração, mais megalia, que significa grande. Quando eu junto cardiomegalia, aí eu tenho a palavra, o significado de coração maior que o normal, né? Só que cardio, aí professor, mas todas têm um radical. Nesse caso aqui, a palavra ela é formada por prefixo mais sufixo, tá? Não tem, apesar de vir de coração, mas não tem o sufixo, porque cardio já significa coração, tá? Espleno, megalia, aí espleno é baço, aí baço grande. Colpo é vagina, cospia é visualização instrumental. Quando eu junto colposcopia, aí eu quero falar que é a visualização da vagina por meio instrumental. Aqui salpingo, mastomia. Salpingo é tuba uterina. Tomia é corte ou incisão. Salpingectomia é incisão da tuba uterina. Então vocês vão lendo e vocês vão vendo que eu estou juntando um prefixo e um sufixo para eu formar um termo de enfermagem, né? Uma terminologia de enfermagem. Assim que os termos técnicos são formados. E aí tem aqui que eu quero ver se a gente consegue acompanhar. Eu vou ver se eu consigo gravar aqui para vocês, que é um vídeo. Deixa eu ver aqui se vai gravar. Né, que esse vídeo aqui... Olá, hoje vamos falar sobre termos técnicos. A terminologia utilizada na enfermagem é constituída por termos que expressam o segmento do corpo ou o sistema do corpo humano e uma intervenção de saúde que será realizada ou foi realizada. Dessa forma, os termos técnicos eles contêm terminologias que expressam o que o profissional irá desenvolver, está visualizando ou até mesmo irá desenvolver próximo de um paciente. Um dos exemplos é cardiomegalia. Cardio, coração, megalia, aumentado. Então quer dizer que o enfermeiro pode evoluir que identificou através de um raio-x de tórax uma cardiomegalia. E assim, todo e qualquer profissional da área da saúde vai compreender o que o enfermeiro quis dizer com cardiomegalia, através da visualização do raio-x de tórax. Esplenomegalia é um outro exemplo. Espleno, aumento, espleno de baço, megalia de aumento, um baço aumentado. Pancreatectomia, um corte ou uma retirada do pâncreas, do qual pode ser total ou parcial. Aqui é um vídeo, esse vídeo ele fala sobre esse infográfico, né? Claro que aqui com imagem, então dá para entender muito melhor. Só que não dá para eu gravar porque a questão do som, eu estou usando celular. Então eu tentei colocar o fonezinho aqui na saída de áudio para ver se vocês conseguem ouvir, mas
eu tenho certeza que não vai ficar muito legal. Aí eu vou tentar disponibilizar ela, ver com o Genilson se eu consigo disponibilizar ela como na plataforma para que vocês tenham acesso assim, igual eu estou tendo, tá? Sem que eu mande em PDF. Eu vou mandar também em PDF, mas eu vou tentar mandar ela assim, porque aí quando você clicar aqui na luzinha, ó, aí tem a dica do professor e você clica e vai abrir o vídeo. Aí vocês vão conseguir ver o vídeo melhor, tá? Mas é muito legal. Depois vocês têm um exercício que vocês vão responder, né? O exercício para mim ele vem respondido, ó. Aí, primeira questão. João possui uma colostomia há 1 ano e 2 meses, devido à retirada de um tumor maligno no intestino. Ele foi internado para fazer o trânsito intestinal. Qual é a nomenclatura do procedimento cirúrgico? Aí, decolostomia, aí a letra, né? Decolostomia, letra A, que é a resposta correta, que significa cirurgia para desfazer a colostomia. Letra B, descolostomia. Esta palavra não existe na terminologia de saúde. Letra C, colostomia, que significa abertura com exposição do cólon da cavidade abdominal. Letra D, colorrafia. Rafia está relacionada à sutura, dessa forma é a sutura do cólon, sendo uma etapa da cirurgia, né, de reestruturar o trânsito intestinal. Então, isso ocorre, mas como uma etapa e não como um procedimento em si. Coloscopia, que o prefixo copia é de visualização, e para tal é a realização por um instrumento do cólon. Então, aí vocês vão responder, são 5 exercícios, tá? Esse apenas, vocês estão vendo a resposta, mas depois vocês vão pular aqui, ó. São 5 perguntas e vocês vão responder as 5. Depois, semana que vem, eu coloco aí desse jeitinho aqui a resposta para vocês, tá bom? Aí aqui, depois do exercício, vocês têm uma prática, né? Aí tem como... seria 3 tópicos, um paciente internado às 13 horas na unidade de terapia intensiva por hemorragia do trato gastrointestinal, apresentando hematêmese seguido de melena, apresenta-se desorientado, agitado, dispneico, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, extremidades frias e cianóticas, AP com luz bilateral, né, que é a pressão, a C2TRR, abdômen depressível, mas com bexigoma. Eita Deus, é muita coisa difícil de saber o que é. Então vocês vão... na prática, nós temos aí o tópico 1. Foi prescrito uma EDA de urgência pelo risco de hipovolemia, haja vista a hipótese de úlcera esofágica ou gástrica ativa, isolamento protetor, cateterismo venoso com infusão de volume e sondagem vesical de alívio. No tópico 2, contudo, a enfermeira não teve sucesso na sondagem vesical de demora devido à hiperplasia de próstata realizado. Aí foram prescritas 2 bolsas. Esses aí são os segmentos que são dados, né, no relatório de enfermagem, ok? Então, eu vou agora mostrar, ainda falar de uns termos técnicos, uns outros. Só quero que vocês percebam bem qual é a importância de conhecer prefixo e sufixo que formam os termos de enfermagem, tá? E como que ocorre isso. Tem uma outra apostila também do Saga que vai trabalhar ainda mais isso, que a gente vai usar também, tá bom?
Então, essa apostila é sobre glossário de termos técnicos. Então, vem falando, como é glossário, aí ele vem explicando termos como anemia, aí ele vem falando tudo sobre anemia, aí sobre problemas respiratórios, aí ele vem falando também e traz um pouquinho de termos desses dois problemas de saúde, tá? Então eu vou agora colocar lá no outro vídeo os termos técnicos para a gente trabalhar um pouquinho mais, ok? Esse aqui é para lembrar que a atividade fica dessa apostila aqui, tá? Tchau então para vocês, gente.